Sabe do que eu mais gosto nessas experiências que fazemos no clubinho? Aprender fazendo, colocar a mão na massa, criar e testar sem medo de errar. E com essa experiência que você está fazendo, aprendemos como o cientista Georges-Simon Ohm encontrou uma relação importantíssima entre tensão, corrente e resistência elétrica. Vamos dar uma olhadinha no nosso quadro? Chamamos essa relação de Lei de Ohm, em homenagem ao pesquisador que a descobriu. Através dela, conseguimos calcular, por exemplo, qual deverá ser o valor do resistor para que o LED não queime, como aconteceu no teu último teste. A lei de Ohm estabelece que a razão entre a tensão e a corrente é uma constante, e essa constante é chamada de resistência elétrica e sua unidade de medida é o Ohm. Veja como essa relação nos ajuda de maneira bem simples. Se você quer encontrar o valor de uma das grandezas, basta conhecer as outras duas. Vamos fazer um exemplo? Digamos que você quer calcular qual é a corrente elétrica que passa por um circuito. Então, pegamos o valor da tensão e dividimos pelo valor da resistência. Outro exemplo é você querer calcular a resistência total do seu circuito. Para isso, dividimos a tensão pela corrente elétrica. E, por fim, se você quiser saber qual é a tensão aplicada, basta multiplicar o valor da resistência pela corrente elétrica. Para entender melhor o que acontece em um circuito que respeita a lei de Ohm, vamos dar uma olhadinha nessa figura. Vamos imaginar que a tensão é representada pelo bonequinho amarelo e chamaremos ele de volt. A corrente elétrica representada pelo bonequinho verde e, como vimos na aula passada, chamaremos ele de ampere. E por fim, a resistência, aqui chamada de ohm, é representada pelo boneco vermelho. Se montarmos, por exemplo, um circuito com duas pilhas AA, o volt terá uma força de 3 volts. A quantidade de corrente elétrica que passará pelo circuito vai depender da força do ohm. Se ele for fraquinho, digamos 10 ohms, o ampere será empurrado facilmente. E como vimos há pouco, dividindo a tensão pela resistência, teremos o valor da corrente elétrica, nesse caso, 0,3 amperes. E como aconteceu no teu experimento, o LED pode queimar. Agora, se o ohm for mais forte, ele vai conseguir dificultar ainda mais a passagem do ampere. No caso de 100 ohms, a corrente elétrica seria de 0,03 amperes, que seria uma quantidade segura para não queimar nosso LED. E é por isso que, quando trocamos os resistores, a lâmpada aumenta ou diminui sua intensidade. Agora que você conhece a lei de Ohm, não vai mais queimar seus LEDs.